Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, como sempre tem feito através do nosso Facebook, dando sugestões de pauta. Como não é diferente, nesta oportunidade estaremos aqui tratando de assuntos que vem de você aí, através de uma sugestão. Nós vamos tratar de um assunto que é polêmico, importante, não vou falar dele ainda, daqui a pouco eu falo, mas que vai poder chamar muito a sua atenção. E está conosco o nosso amigo, comentarista de sempre, Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Obrigado, Rubens, por estar conosco. Obrigado, Querela, você telespectador. Espero que você tire bastante proveito aí do nosso debate e discussão. Hoje, para nos ajudar aqui nessa discussão, que ela trata estritamente de forma legal, e não só isso, ela também, além de estar com base em regras, decisões, nós temos que caminhar no bom senso. Trouxemos o doutor Odair Ramos, ele é sócio proprietário da RCA Advogados, um homem de muita experiência na área indenizatória e também nessa área de condomínio, e ele aceitou o nosso convite para debater aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, doutor Odair. Eu que agradeço, porque é sempre uma oportunidade que a gente tem de dar a nossa singela contribuição para que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Nós vamos explorar muito esses dois nossos convidados aqui. Gente, o assunto é o seguinte: quando você aí vai pagar a sua despesa de condomínio, é feito um rateio dessas despesas. E o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu, numa ação isolada, e isso tem repercutido, isso eu vou querer saber aqui dos nossos convidados também, de que o rateio, ele não pode ser feito através da fração ideal, como diz a lei. O que significa isso? Significa assim: não é porque você vive na cobertura que você tem que pagar um valor a mais, porque o seu imóvel é maior. Não é porque o tipo do seu imóvel é menor, você tem que pagar menos. Isso já é feito, já está rateado, já está contemplado, dividido, através do IPTU que você paga, e assim tem entendido o tribunal. Então, na verdade, já existe uma convenção, e é isso que nós vamos tentar. O assunto é esse hoje. Então, quer dizer o quê? Como é que os tribunais têm entendido? Já têm entendido que tem que dividir igual para todo mundo. O que você pensa inicialmente desse ponto? Tem muito detalhe, é muito complexo isso, né, Rubens? É um tanto complexo, você vê que teve que, inclusive, chegar à barra dos tribunais, no sentido da discussão. É uma discussão nacional, inclusive, né? Não se restringe apenas ao nosso estado e muito menos à nossa cidade. Perfeitamente. Mas, no nosso entendimento, isso já desde o Código Civil atual, que é de 2002, que entrou em vigor em 2003, a disciplina da distribuição de receita, de despesas, melhor dizendo, ela vem mais categórica do que na lei anterior. Eu acho que ela está melhor escrita do que estava antes. Perfeitamente. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria deixar bem claro. Porque ela diz o seguinte: o artigo que fala dessa parte, ele diz que, duas informações, salvo disposição em contrário da convenção, as despesas, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, serão divididas de acordo com a fração ideal. Ou seja, a lei optou por um critério. Segunda coisa, essa mesma lei, ela permite que, quando fala salvo disposição em contrário da convenção, permite que o intérprete se oriente da seguinte maneira: olha, se é salvo disposição em contrário da convenção, eu posso regrar, estipular, listar quais são as despesas que seriam divididas pelo critério fração ideal e quais seriam pelo critério igualitário. Porque eu acho que fica incorreto, com todo respeito ao tribunal, ao STJ, fica incorreto você pegar
machado e dizer assim, olha, vai ser daqui para frente desse jeito. Machado ou martelo, como queira. Ela está mais para martelo lá do que machado. Porque eu falei machado porque você quebra uma linha interna do condomínio, que a própria convenção estipula. As pessoas, quando adentram ao condomínio, adquirem lá o imóvel, elas, se não sabem, deveriam conhecer o critério de divisão de despesa e existe um princípio jurídico de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Perfeitamente. A lei interna do condomínio é a convenção, e isso não foi o SICOM que criou, já existia antes do SICOM. Muito pelo contrário. Né? Agora, deixa eu te fazer uma questão aqui, para depois passar para o doutor Odair. Quando nós traçamos essa discussão e esse debate, e aqui eu posso contribuir, porque eu estou com um papel aqui, e o número... O Código Civil é 1336, o artigo, e somado à Lei 4.591 de 1964, que é a lei que regula essas questões, e no seu artigo 1º, lá, artigo 12º, aliás, vai tratar do rateio. Agora, você tocou num ponto muito importante, que é esse ponto de que, olha, nós já sabíamos que a divisão, que o rateio ia ser por fração ideal. Agora, um ponto de vista que eu queria ouvir o doutor Odair, se isso vem caminhando de forma eventualmente irregular, porque o que o tribunal entendeu? Que existe um enriquecimento ilícito por parte dos outros que pagam menos pelo uso da mesma coisa. O que significa isso? Significa assim, eu aqui não defendo nenhum lado, aqui eu só coloco os dois numa situação difícil. Essa é você entender aí desse lado. É assim, ó, o seu porteiro, o seu faxineiro, todos os serviços de condomínio ali que estão sendo utilizados, terceirizados ou não muda com o tamanho do seu apartamento, é o mesmo. O elevador, tudo isso é o mesmo. Agora, quando se trata, e eu já sabia disso antes, então, agora, da condição de condômino, eu posso tentar modificar isso de uma maneira suasória, uma maneira... sem precisar ir para o judiciário, tentar modificar isso na convenção é uma possibilidade. Agora, o senhor entende isso, doutora Odair, como uma ilegalidade que o Superior Tribunal de Justiça está impondo, ou que há uma interpretação equivocada da lei, ou que realmente é justo? Porque IPTU já divide por fração ideal, né? Antes de responder essa sua pergunta, seria interessante a gente fazer um comentário histórico. O direito, ele é uma ciência social. E como toda ciência, ela é mutável. Perfeitamente. O direito, uma lei de 1964, como você acabou de mencionar aí, do Código Civil, ela atendia às necessidades do momento histórico da época em que ela foi instituída. De lá para cá, houve um crescimento desenfreado, as necessidades também se multiplicaram diversamente e necessário se faz uma adaptação da lei no tempo e no espaço para atender às necessidades reais de todo o contribuinte e de todo cidadão. Então, por exemplo, a lei foi criada em 64 e atendia realmente às necessidades da época. Só que hoje, com a multiplicidade de prédios, de condomínios, de prédios, por exemplo, que tem 6 tipos de apartamentos de dimensões diferenciadas no lançamento, naquela época existia 6 apartamentos iguais. Hoje não, hoje existem 6 apartamentos totalmente diferentes um do outro, em tamanho. Isso aí foi mudando a situação. Então, como o direito é uma ciência social, cabe, e é uma prerrogativa do cidadão, exercer o seu direito para que seja atingida, pelo menos de forma mais plena possível, a justiça social. Então, por exemplo, o condomínio, vou citar um prédio, um exemplo. Um prédio tem 4 tipos de apartamentos de tamanhos diferentes. Existe um apartamento de 4 quartos, um de 3, um de 2 e um de 1. Só que os 4 condôminos, eles se utilizam da mesma área comum
eles se utilizam dos mesmos funcionários, eles passam pelo mesmo lugar, todos eles, e as despesas são todas iguais, todas iguais. Agora, não tem sentido, num rateio de condomínio, realmente ser fraccionado, ser pago por fração ideal. Isto é apenas na questão tributária, no caso do IPTU, isso aí é legal, tem que ser feito porque é na proporção da dimensão do imóvel. Mas na utilização, não. Na utilização é comum e é igual. Então, eu sou particularmente favorável a essa mudança, porque ela já se fazia necessário há muito tempo. E eu acho que ela está vindo para suprir realmente uma necessidade e corrigir uma falha. O nosso tempo corre demais aqui, né? E o assunto cria realmente polêmica, porque, primeiro que toda mudança, ela gera uma polêmica, né? E o que me chama a atenção, e eu queria ouvir isso do SICOM, porque agora o sindicato vai poder estar, como tem atuado muito presente com vocês aí, síndicos, né? É poder orientar nesse sentido. O que a gente tem visto, Rubens, e aí você me corrija se eu estiver equivocado aqui, é que normalmente essas convenções, elas são chapa, elas vêm pronta, não é? Então, é um tal de copiar e colar aquilo, sem pensar em inovar alguma coisa específica para cada realidade, como disse o doutor Odair. É assim mesmo? Embora a lei dê a alternativa de você criar critérios distintos para despesas diferentes. Perfeitamente. Né? Agora, aquilo que você mencionou em relação às decisões do STJ na questão da justiça, nós temos um parâmetro que ele está sendo desrespeitado. Veja, vamos admitir que o critério que aqui o Odair está trazendo, que você mesmo mencionou, da divisão por igual, seja o mais justo. Digamos que aceitemos isso. Eu não estou falando que o SICOM aceita, não. Não, tá? Sim, claro. Mas a gente tem outro mecanismo dentro da lei que não está sendo observado pelos tribunais. Qual é? Todo síndico, ao final do seu mandato, ou ao longo do primeiro ano da gestão e depois no segundo ano, ele tem que prestar contas. E se ele prestar contas com essa divisão de despesas, ainda que equivocada de fração ideal, mas é o critério que a lei nos dá, ele já disse lá, olha, gastei o dinheiro do Chiarella, do Odair, do Rubens, de tal maneira, esse gasto foi debatido numa assembleia e foi aprovado. Então, se você condena o condomínio a devolver o dinheiro, você, na verdade, está infringindo uma própria assembleia de condomínio que aprovou essa despesa. Nós vamos ter que fazer uma outra polêmica. Nós vamos fazer uma paradinha, daqui a pouco nós vamos voltar e na volta do intervalo nós vamos tratar como é que faz isso, porque algumas decisões têm pedido para devolver. Não sei se devolver ainda é o caminho. Modificar talvez. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, eu tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET, assunto polêmico, você está nos acompanhando, está observando e está preocupado aí, você que paga menos, né? Mas não fique não fique porque nós estávamos comentando aqui no intervalo, e vamos trazer esse assunto agora também, que se eventualmente voltar a ser um rateio igualitário igual para todo mundo, não tem um aumento significativo mesmo, porque aqueles que pagam mais são a minoria. Mas, independentemente do valor, nós vamos entrar numa questão aqui que eu queria ouvir a opinião dos dois convidados, né? Fundo de obras aí no seu prédio não é dividido por fração ideal, é igual para todo mundo. Então já tem um critério que é diferente. Você tem piscina em comum, você paga mais e usa igual a piscina. E todos esses critérios aí começam a ter essas variantes de complexidade. E, na verdade, a gente acaba pensando e caminhando que, aqui no meu ponto de vista, que seria a forma mais correta dividir igualmente despesas diferenciadas, igualmente. E outras que não são, como, por exemplo, se eu tenho uma cobertura e tenho piscina, eu tenho que pagar um percentual a mais sobre a água que eu utilizo. Até aí tudo bem, eu também acho que... E tudo isso através de uma perícia, porque como é que nós vamos mensurar isso? Rubens, é possível a gente estabelecer isso de forma acordada, sem buscar os tribunais? Porque o que vai acontecer? Se essas coisas não começarem a acontecer de forma voluntária, vai se bater as portas dos tribunais. E aí não tem dúvida que tudo vai ficar mais caro. Querida, o grande e mais sensível órgão do ser humano é o bolso. Certamente. Não é verdade? Sim. Então, o que acontece? Quando você vai levar uma discussão dessa, mesmo que preparada em alto nível, os debates ocorram, você esbarra numa questão até jurídica legal. Vamos fazer, então, debatemos lá no condomínio, 70% do condomínio achou que realmente o critério correto seja a implantação do critério que o STJ tem determinado, né? Ou seja, a divisão igualitária. Juridicamente falando, ainda que eu chame uma assembleia para ratificar essa situação, eu tenho um grande problema. Por quê? A fração ideal, o critério de divisão, está na convenção, está dito lá. Mas eu não posso alterar a fração ideal. Entende? Não, você não altera... Eu posso alterar o critério e isso não mexe na especificação. Não. Eu só tenho que alterar a convenção. Perfeitamente. Então eu tenho que encaminhar essa discussão da melhor maneira possível. Porque senão, por exemplo, vamos debater hoje sobre a fração ideal do condomínio ou assuntos gerais. Não se pode debater esse assunto de assuntos gerais no sentido de modificar o critério e implantá-lo. Mas a Assembleia, dizem, é soberana.
mas ela tem que ter sido convocada especialmente. Especificamente para isso. Aí então, tem que ter tem muita gente, a gente tem que tomar deixar todo claro, cuidado. é. Eu posso mudar a convenção? Posso, devo atualizá-la. O Código Civil entrou em vigor já faz mais de 10 anos e tem muito condomínio que ainda coloca lá que a multa é de 20%. Pois é. Eu não concordo que ela seja de 2%, mas a lei fala que é 2%. Mas então a gente tem que adaptar. Mais, tem que adaptar, tem que fazer, como disse o Odair aqui, a evolução do direito e da própria sociedade não nos pode deixar com âncoras. Isso é uma âncora. Deixa eu perguntar para o doutor Odair aqui. Doutor Odair, o senhor acha que estão prontos para fazer essa mudança ou o senhor entende que essas questões vão bater no judiciário mesmo? O que o senhor entende? Eu tenho a impressão que, a princípio, vai haver uma certa dificuldade de aceitação por parte dos edifícios, dos síndicos, das administrações. Por quê? Porque é aquilo que foi dito, toda mudança gera dificuldades, conflitos, uns entendem que sim, outros entendem que não, mas na minha ótica, isso veio para ficar. Porque é um princípio de equidade. Por exemplo, foi dito aqui, você falou, mas um condomínio é condenado a utilizar a fração, a fração equiparada, todas no mesmo valor, tudo por unidades. Muito bem. E agora, e a diferença? O condomínio vai ter que repor. E ele vai ter que devolver um dinheiro que está instituído na convenção de que era por metragem de fração ideal? Não. Ele é, antes de tudo, ele é citado de uma ação, ele é preparado. E quem entrar com uma ação contra o condomínio vai dizer, olha, eu não concordo com esse sistema, estou entrando com uma ação, acho que tem que ser todos iguais. Então, ele já está sendo preparado para isso. Isso é questão só de previsão para o futuro. E ele vai ter tempo também de se preparar até administrativamente, através de assembleias, para esclarecer os condôminos para esta situação. Mas eu acho que esta situação da equidade, ela veio para ficar e eu acho que ela vai realmente modificar muito essa questão. Olha uma coisa aqui que eu vou passar para vocês, que é um ponto que diverge aqui, não dos nossos debates, mas tem dois pontos importantes aqui. Um é dividir de forma igualitária. Ato daqui para frente. Outro é o ato daqui para trás, daquilo que se foi cobrado. E a base para se pedir o que foi para trás, como devolução, para você poder entender, o condomínio tem que devolver o que pagou a mais, é porque há uma tese no artigo 883, se não me falha a memória, que é o tal do enriquecimento ilícito. Essa é uma tese muito debatida ainda e que não tem, a bem da verdade, uma definição, como tem na divisão igualitária. A divisão igualitária está muito mais sedimentada, muito mais forte essa decisão. A devolução ainda há um ponto que entende, é enriquecimento ilícito, não é enriquecimento ilícito. Até porque, Chiarello, infelizmente, embora seja um assunto aparentemente simples, questão condominial nos tribunais, em alguns pontos eles pecam mesmo. Sem dúvida. Porque é um assunto muito específico, você tem que se debruçar sobre ele para poder entender que condomínio, por exemplo, não é uma empresa, que condomínio tem uma personalidade jurídica diferenciada, que ao mesmo tempo, como é uma conjunção de interesses visando um fim que é a manutenção e a conservação do bem, tem que ter um tratamento diferente. É simples e é complexo. Deixa eu pôr uma pimenta nessa questão aqui. Eu estou querendo tirar a pimenta e você está... Meu negócio é apimentar aqui o negócio. Deixa eu entender aqui uma coisa para os dois, que nós temos 1 minuto para falar disso. Caramba! Por isso que eu quis pôr bem no finzinho. Você não acha que aquele que tem, por exemplo, uma cobertura, ele paga mais de condomínio? Então, na hora de negociar o seu bem, ou de alugar o seu bem, esse fator condominial pesa para ele.
A hora que isso tratar, não vai valorizar mais o bem dele, e ele não vai conseguir ter uma boa condição para todo mundo, inclusive para aqueles outros, poder ter Você se lembra o fator aquisição. Você se lembra que eu falei do órgão mais sensível do ser humano? É o bolso? Sim. O vizinho também tem, às vezes, um critério de... Poxa, o gramado do outro lá está mais verdinho, por que eu não estou lá? Tem essa questão financeira e até de economia. Se eu compro um apartamento de 1 quarto, sala, é porque, primeiro, cabe no meu orçamento. Eventualmente uma oportunidade, eventualmente uma herança. O outro tem lá a cobertura com maior tamanho e tal. Isso causa um rebuliço dentro do condomínio. Porque muitas vezes o que tem apartamento maior é tido como esbanjador. Mas não é. Mas pode dar uma chance do outro. Pode até ser, mas é cada caso. O que o doutor Odair acha? Estamos lá acabando. O que o doutor Odair acha disso? Eu entendo o seguinte, que a equidade ela deve prevalecer e é um sistema mais justo, e inclusive provavelmente no início vai haver dificuldades de adaptação, mas depois vai se tornar tranquilo a coisa. E eu acho que isso vai se tornar pacífico. Só para finalizar, uma polêmicazinha. O Código de Processo Civil está para entrar em vigor. Não se sabe se é dia 16, 17, 18 de março, ou se vão prorrogar. Sim. Né? Mas entrando em vigor, existe lá a mudança do tipo de ação que vai ser agora direcionada aos condomínios. A gente vem falando aí ao longo do ano que isso vai acontecer e já está chegando. Ou seja, vai ser execução. E o condomínio vai ter que fazer lá a previsão orçamentária ajustada. O que vai gastar no que, aprovar em assembleia para poder executar esse título lá na frente. Senão não executa, viu, gente? Né? Então isso aí é preponderante. Vamos decidir que vai ser o critério por igual. Aqui eu não vou defender A nem B, só estou dizendo as hipóteses. Bom, se definir o que vai ser igual, isso tem que constar de um edital, de uma assembleia, e a partir dali ser cobrado. Para não chegar no tribunal e ter essa polêmica. Pago o passado ou pago dali para frente? Exatamente. Gente, nós vamos ter que marcar um programa a mais para continuar falando desse assunto. Você que está nos vendo aí, manda aí as suas opiniões também, que nós vamos debater. Muito obrigado, Rubens, pela sua presença. Obrigado, doutor Odair. Nós vamos encerrando por aqui. E você que nos assiste, é muito importante tê-los conosco. Obrigado pelo seu prestígio. E nós vamos trazer em breve, novamente, eles aqui para debater sobre esse assunto. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.